Olá, seja bem-vindo ao canal Ripka Maker, né? Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Ripka, né? Ministro aulas de robótica, física e matemática. Estou com robótica há pelo menos 2 anos, né? E seja bem-vindo a esse curso de robótica, né, que tem intitulado como Trilhas de Robótica, que corresponde àquelas aulas de robótica que você dá no Robótica Educacional Contraturno e também aquelas aulas de robótica do novo componente curricular, agora do novo ensino médico, né, que é Física 1 ali, onde os segundos anos vão ter a aula de robótica. Foram aulas que eu gravei para os alunos, né, durante a pandemia, que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui toda semana uma aula. Se você não tem paciência de esperar toda semana uma aula, aqui embaixo eu deixo o link de um curso onde tem todas as 50 aulas gravadas, então toda a parte teórica e a parte de montagem, os códigos explicados ali bem certinho, né? Que você pode estar repetindo e tirando dúvida, né? Eu passo essas aulas, né, para os alunos e vou ajudando eles a fazer a montagem, eles vão seguindo o vídeo, né? É uma forma então de compensar, né, aquela questão do tempo que a gente tanto reclama, né, que é pouco tempo para você explicar, montar e fazer os códigos nas aulas. Então é um curso bem legal para você não perder toda essa aula, toda semana essa aula que vai ter, né, disponível. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí que ajuda muito o professor. Espero que vocês gostem das aulas. Qualquer dúvida deixa no comentário aí que eu vou estar tentando responder. Então vamos lá para nossa aula de trilhas de robótica. Circuito elétrico. Bem, qual vai ser o objetivo da nossa aula? Então o objetivo da nossa aula serão 4 só. O primeiro vai ser entender o que é um circuito elétrico. O segundo vai ser identificar então os elementos que formam um circuito elétrico, diferenciar os principais circuitos elétricos e também desenvolver um circuito elétrico simples. Tudo isso a gente vai estar vendo então nessa aula. Quando falamos em circuito elétrico, qual é a primeira imagem que vem de forma na sua mente, né? Talvez você se recorde de um circuito de uma maratona esportiva, ou até mesmo um circuito de uma corrida de Fórmula 1, né? Pode ser que venha isso na sua mente. Mas qual que é a principal característica nesses circuitos? Então, partindo dessa analogia, você consegue então identificar quais são os elementos que compõem um circuito elétrico. Porque um circuito elétrico ele é composto pela associação de componentes que variam de acordo com a função que a gente deseja e que permite a passagem de corrente elétrica em um trajeto fechado. E nesses circuitos a gente pode usar resistores, capacitores, geradores, fusíveis, interruptores. E os circuitos elétricos são utilizados então para a distribuição de energia em residências, indústrias, e a gente pode com isso então conectar vários dispositivos eletrônicos então em nossa casa, não é? Bem, outra função do circuito elétrico é eliminar picos de corrente de energia, né, que podem prejudicar. Então, por exemplo, se usa lá 110 volts, de repente vai para 150, pode dar algum dano, né? Então, o circuito elétrico também serve então para controlar e eliminar então esses picos de energias que podem atrapalhar os nossos produtos, que pode atrapalhar também a vida útil dos nossos aparelhos eletrônicos, né? Outra coisa que serve esse circuito elétrico também é para transformar uma corrente contínua em uma corrente alternada, ou alternada em contínua, né? Isso faz com que não aqueça algo, né, e exploda, por exemplo. E o circuito elétrico ele pode ser representado também por diagramas, por componentes que são caracterizados por símbolos e por linhas. E a gente vai ver alguns exemplos deles agora. Já deve estar aparecendo aqui para você, né, desse lado aqui, um resistor. O que é um resistor, né? Você está vendo ali a foto, né? Tem a imagem do resistor e o símbolo dele, então. Esse resistor ele é um dispositivo elétrico que controla a passagem de corrente, transforma a energia elétrica em outra categoria, por exemplo, é como se fosse uma torneira. Imagine você querer pegar água de uma cachoeira com um copo d'água. O copo é muito pequeno para pegar tanta água, né? Então, imagine que você instala uma torneira lá em cima nessa cachoeira e você vai fechando aos poucos. Aí você deixa passar a água que você precisa para encher o copo. É mais ou menos assim que funciona então um resistor.
E você pode perceber ali que ele tem faixas, né? 4 faixas coloridas, né? Conforme uma sequência lógica de cores, né? Que determina então o valor. Depende para que você usa um valor diferente. E esses resistores são utilizados em ferros de passar, chuveiros elétricos, lâmpadas comuns, churrasqueira elétrica, aquecedores, entre outras coisas. Então esse é o resistor e a gente vai usar muito eles em nossos circuitos elétricos. Outra imagem que vai estar aparecendo para você aqui agora é um capacitor, né? Esse tubinho com 2 polos ali, né? Você está vendo a imagem, o símbolo do capacitor, então está ali, que é um dispositivo que armazena cargas elétricas em um circuito. E ele libera rapidamente quando é solicitado, é como se fosse uma reserva de emergência, né? Então ele é utilizado como filtro na linha, né? Ele serve então para estabilizar, né, a energia que vai entre um componente e outro. É um filtro então que ele armazena quando precisa e libera quando precisa essa energia. Esses são os capacitores. Já o gerador, aí já é mais comum, né? Você conhece bem, né? Você está vendo a imagem aí, tem uma bateria, uma pilha, né? São belos exemplos, né? Ele converte, então, a energia mecânica, química, solar em energia elétrica, né? Então, esses são os geradores, né? Eles estão ali para gerar energia para os nossos componentes. Agora, o que aparece aí na imagem em cima é o fusível. O fusível é um dispositivo de segurança, né? Caso seja necessário, ele interrompe, né, a passagem. Você já deve ter visto, né, falar que queimou o fusível do carro ou de algum aparelho eletrônico, né, queimou um fusível. Então é uma proteção, né, que a gente usa. E tem o símbolo dele aqui, vários exemplos então de fusíveis diferentes, né. Então eles são dispositivos de segurança. Agora tem o interruptor e disjuntor, né, que são dispositivos, conforme você vê aqui na gravura, né, de manobra, né, utilizados então para permitir ou interromper a passagem de corrente elétrica no circuito. Assim a gente pode fazer aquela manutenção, né? Se não tivesse um interruptor, por exemplo, não existisse, você ia ter que dormir com a luz acesa, ela estaria ligada sempre, né? Então é através do interruptor que você consegue ligar e desligar, né? Ligar e desligar a TV e assim várias outras coisas. Quando alguém vai fazer manutenção elétrica na tua casa, primeira coisa que você fala, desliga o disjuntor, né? Então ele interrompe a passagem de energia. Outra característica que a ser destacada no circuito elétrico é que ele pode ter seus dispositivos associados em diferentes configurações, resultando em ligações em séries ou paralelas. Você vai entender então o que é uma ligação em série e uma ligação em paralelo mais para frente. Então, bem, um circuito elétrico ele corresponde a um dos caminhos, a um ou mais caminhos fechados, né, que percorre a energia. Daquela ideia do circuito mesmo que a gente falou logo no começo, né, da maratona ali ou da Fórmula 1, né, sempre um circuito fechado, né, onde os atletas às vezes dão várias voltas ali numa pista de atletismo ou num circuito de corrida, né? Então, esses componentes que a gente serve, então, são obstáculos ou coisas que ajudam ao longo desse circuito, né? Bem, o que a gente vai fazer agora é montar um circuito elétrico, né? Eu vou até selecionar a tela do meu computador aqui. Bem, aqui eu estou no Tinkercad já aberto, né? E a gente já tem um exemplo de um circuito. O que eu peguei? Uma bateria dessas que você conhece, de 9 volts, polo positivo e polo negativo. Perceba que eu vou pegar meu LED, ó. Meu LED tem uma perninha torta e uma perninha reta, porque o LED, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, ele tem o polo certo, o positivo e o negativo. Essa perninha torta, que é a perninha maior do LED, então é a perna positiva. Eu liguei aqui no polo positivo e eu liguei no polo negativo. Eu vou dar um zoom aqui. Perceba o que vai acontecer então com o nosso LED. Eu vou iniciar a simulação. Olha lá, explodiu o LED, queimou. Por quê? Porque um LED ele não necessita então de todo esse 9 volts para ele estar funcionando, né? 3 volts no máximo aí já faz um LED funcionar, né? Então a gente pode fazer algo diferente, ó. Lembra do resistor? Veja, ó.
Eu vou pegar o resistor aqui, ó, e vou colocar um resistor de 220 ohms. Ó, eu tenho um resistor de 220 ohms. Eu vou girar ele aqui e eu vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Agora eu vou fazer a ligação elétrica, né, dele. Isso nada mais é do que um circuito elétrico. E aqui eu estou criando uma barreira, né, para ir menos energia ao nosso LED. Vamos ver o que vai acontecer agora, se eu simular. Ó, ele acendeu. Mas aqui está dizendo para mim, ó, que a corrente do LED atual é de 30.9 mA. E eu preciso no máximo de 20.0 mA, né? Então isso pode prejudicar a vida útil, né? Então eu vou tentar mudar o número aqui, ó. Em vez de 220, eu vou colocar 320. Vamos ver o que vai acontecer. Parei a simulação, liguei, deu de novo, ó. Veja, ó. Tava em 30, agora já está em 21 ali miliamperes. Vamos tentar mudar aqui um pouco mais, ó. Vamos colocar 420, vamos ver o que vai acontecer. 420. Aí, liguei, já não apareceu nada, então aqui está adequado já a potência. Então, para isso que serve um resistor e um disjuntor, né? O que é um disjuntor? Nada mais é do que um botão, né? Eu vou colocar um botão aqui, ó. Então, vou dar um delete aqui, vou pegar um botão, vou colocar aqui, vou alimentar ele aqui e vou alimentar no positivo. Bem, eu vou iniciar a minha simulação aqui, ó, não aconteceu nada. Você perceba, quando eu aperto o botão, o LED acende, solto ele, apaga. Aperto, acende, solto, ele apaga. Por que isso acontece, né? Porque eu estou interrompendo a energia. É interruptor, já diz, né? Tá interrompendo, né? Então o resistor ele resiste, o interruptor ele interrompe. E aqui tem um exemplo, então. E agora aí? Vamos mais um desafio para você? Que tal você criar um circuito elétrico? Por que você não cria um circuito elétrico de uma lâmpada, né? Simulando como que funciona uma lâmpada na sua casa ali, colocando o interruptor, o LEDzinho lá em cima, lá no Tinkercad, funcionando a lâmpada, fazendo esse circuito. Não uma lâmpada, duas. Ou quem sabe fazer a tecla acender numa e apagar na outra. Que é assim que funciona no teu quarto, não é? Você acende a luz no lado, daí quando você chega na cama, tem aquela tecla perto da cama, você apaga e ela desliga. O que você acha de pesquisar e aprender o que é ligação em série e paralelo? Topa o desafio?